consolidada, que está concluída. E ela tem autoridade superior. Ela tem uma autoridade universal, uma autoridade geral e atemporal. Ela não se altera com o tempo. Então temos aí esta linha do tempo e temos embaixo os textos que eu quero mencionar. O primeiro é Lucas 11:51. Lucas 11:51 diz o seguinte: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Essa afirmação 11:51. Lucas 11:51 diz o seguinte: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Essa afirmação de Cristo parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Mas ela é extraordinária, porque ela comprova a autoridade canônica de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, conforme a concepção daquilo que os judeus já compreendiam como Antigo Testamento, que eles colocam como contendo 24 livros, que está dividido em Torá, Neviim e Ketuvim, e que integra o mesmo conteúdo, a mesma quantidade de conteúdo dos nossos 39 livros do Antigo Testamento, porque eles juntam alguns livros em conjunto, como por exemplo os profetas menores, que eles juntam num livro só. Então, 12 livros eles juntaram num grupo e deram o nome de profetas menores, um livro só. Eles contabilizam como um livro só. E nós contabilizamos individualmente como 12 livros. Então, só para você ter um exemplo, tá ok? Assim nós temos 39 e eles enumeram 24, mas é a mesma quantidade de conteúdo. E esta quantidade de conteúdo exclui então os chamados deuterocanônicos, que são, se eu não me engano, 7 livros apócrifos que os católicos canonizaram a partir do Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma. Tá ok? Então, na Contra-Reforma eles colocaram esses livros apócrifos para dentro do cânon, algo que não foi recomendado nem por Jerônimo, que foi o grande tradutor aí da Vulgata Latina. Ele não os considerava sagrados, como os judeus também nunca os consideraram sagrados, e nós também até hoje não consideramos. E o Senhor Jesus Cristo, na declaração que ele dá, ele demonstra então toda a extensão do cânon veterotestamentário. Texto que está no Novo Testamento, hein? Desde Abel, onde está Abel? Gênesis, início da narrativa lá de Gênesis. Aí você percorre todo o trecho até o sangue de Zacarias. Esse Zacarias não é o profeta Zacarias, e sim um sacerdote de nome Zacarias, que está presente no livro das Crônicas, que é na verdade no cânon judaico, né, Torá, Neviim, Ketuvim, no grupo Ketuvim, Crônicas é o último livro. Ok? Crônicas está no último livro do cânon judaico, o cânon que era conhecido pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo também cita lei, profetas e salmos, que também é outra forma de citar todo o conteúdo veterotestamentário. Então o Senhor Jesus Cristo cita um personagem do início do cânon veterotestamentário e outro no final do cânon veterotestamentário, tá certo? Comprovando toda a sua autoridade canônica. E essa comprovação está no Novo Testamento, palavras do Senhor Jesus Cristo. Outro texto importante para a questão canônica é João 21, 24, 25. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 24 e 25. Com isso nós temos que o conteúdo que chega até nós é o conteúdo suficiente para a nossa salvação. É o conteúdo suficiente para a nossa salvação. Mas não necessariamente é toda a extensão daquilo que foi dito, foi realizado por Cristo Jesus. E aí temos João dizendo claramente, né, com suas palavras, descrevendo essa realidade, que a obra dele foi extraordinária, a obra dele foi imensa, e o que chega até nós é o registro daquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou a registrar e a comunicar, né, e chegar séculos depois até a igreja que está na atualidade, o que é suficiente para a nossa salvação. Comprovando toda a canonicidade do extenso
texto, tanto vétero quanto neotestamentário, né? Segundo a carta de Pedro 3,16 diz, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com, veja, as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro, falando acerca dos escritos de Paulo, fala que são profundos, são extraordinários e que muitas das vezes são distorcidos por muitos daqueles que não se aplicam corretamente a compreender estes textos. E é importantíssimo porque ele cita os textos os qualificando como demais escrituras. Quando ele fala demais escrituras, Pedro está colocando as cartas de Paulo, o conjunto das 13 cartas de Paulo, que é grande parte do cânon neotestamentário, em pé de igualdade de autoridade com o cânon veterotestamentário, chamado de demais escrituras. Esse termo escrituras é especificamente aplicado aos textos sagrados, aos textos ditos textos revelados, sagrados, inspirados. E aí quando fala que as cartas de Paulo, junto com os demais, ou seja, as cartas de Paulo estão no mesmo pé de igualdade de autoridade e inspiração como o Antigo Testamento, né, conhecido aí já pelo apóstolo Pedro. Ok? Temos esse texto. Cito também Efésios 2, 20 e 21, que diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Veja o fundamento, né? Veja o fundamento aí da igreja em Cristo Jesus. Apóstolos e profetas, né? Aqueles que foram utilizados, né, pelo Espírito Santo de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para a produção dos textos sagrados, né, com o fechamento aí no apóstolo João, fechando aí o cânon da Sagrada Escritura. O último texto que eu cito aqui está em Apocalipse 22, 18 a 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Presta atenção, veja só. Se alguém lhe acrescentar algo, ok? Então prestem muita atenção. Vejam aí, percebam alguns erros graves que são cometidos na atualidade por algumas seitas que têm alterado o cânon da Sagrada Escritura para tentar fazê-lo concordar com as suas doutrinas heréticas. Ok? Então temos aí algum alerta aqui muito sério. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19 é o selo de fechamento do cânon do Novo Testamento e do cânon bíblico de modo geral, não podendo nada ser acrescentado a esta revelação. Temos aí esses textos que são importantíssimos. Agora, o quadro que apresento, na aula eu até falei um pouco dele, mas eu quero repetir aqui só para a gente ter uma clareza aqui nessa apresentação. Tá ok? Temos aqui, ó, os autores colocados em lista, né? Os autores listados aí e como eles são apresentados no texto do Novo Testamento, né? Em que texto eles figuram. O Senhor Jesus Cristo, que é o autor, né? O Senhor Jesus Cristo, que é o testador, né? Aquele que de fato abre para nós essa nova aliança. Então, a partir dele nós temos toda essa realidade, né? A partir dele nós temos aí a abertura daquilo que viria a ser chamado Novo Testamento. Então, no Senhor Jesus Cristo está fundamentado tudo isso, nas suas palavras, na sua vida, na sua própria pessoa, né? Então, no seu sangue, ele deu autoridade para esse texto sagrado, por meio do seu próprio sangue derramado. Por esta razão, cito o texto da carta aos Hebreus 9, 15 e 18, que fala de uma forma muito clara, muito forte acerca da autoridade do Senhor Jesus Cristo nessa questão. Veja só. Por essa razão, Cristo é um mediador. Veja só o seu papel. Ele é um mediador, o único, aliás, né? É o mediador de uma nova aliança. A antiga aliança concretizada nele. Né? Não gosto de empregar o termo anulado. Algumas pessoas aplicam, mas eu acho extremamente incorreto. Aquilo que é anulado perdeu força. Aquilo que é anulado estava errado e com isso foi eliminado, foi destruído. O Antigo Testamento não foi eliminado.
O Antigo Testamento foi cumprido, foi